paz, meus amados irmãos. Queremos saudar a todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aos nossos amigos, que Deus esteja abençoando a sua vida. Eu sou o pastor Nelson, pastor da Igreja Presbiteriana de Souto Soares, e queremos convidá-los para que nesse momento possamos aprender mais da palavra de Deus. Dessa feita, estaremos aprendendo sobre as 7 palavras ditas por Jesus na cruz do Calvário antes da sua morte. Portanto, reúna a sua família, os amigos, para que você e eu, todos nós, possamos sairmos mais edificados pela palavra de Deus. E para isso, nós convidamos 7 colegas, pastores, amigos nossos, para trazer a palavra de Deus, nas palavras ditas por Jesus ali na cruz do Calvário. Cada um irá discorrer sobre um tema, sobre uma das frases ditas por Jesus. Mas antes, eu gostaria de fazer a leitura de um verso da palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4. Nos diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus, na cruz do Calvário, sofreu um preço muito alto, um preço de morte. Ele levou sobre si os pecados de todos aqueles que vierem a crer em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Por isso, meu irmão, meu amigo, que Deus te abençoe, que Deus possa falar profundamente ao seu coração. Passaremos agora a ouvir os nossos colegas. Que Deus nos abençoe. Meus queridos irmãos, eu sou Robson do Boa Morte Garcês, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou gravando esta mensagem para o culto das 7 palavras da Igreja Presbiteriana de Souto Soares, lá na Chapada Diamantina, na Bahia. O texto que me foi atribuído para comentar é a primeira palavra da cruz, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículos 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Fiquemos até aqui, meus irmãos. Que o Senhor abençoe o nosso coração para que possamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, assim encontrando descanso para as nossas almas. Jesus Cristo é o Logos, é a palavra encarnada, e em todo o tempo do seu ministério terreno, como até hoje, fala ao nosso coração. Ele, que é a palavra de Deus encarnada, é quem nos ensina para que, ouvindo a voz de Deus por seu intermédio, possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus triuno. Ora, nós encontramos Jesus falando palavras maravilhosas em vários lugares das Escrituras, mas especialmente nos Evangelhos vamos ouvir essa sua voz, e notadamente em 2 textos. Um deles é o das Bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, e agora também aqui em Lucas, quando nós encontramos um dos relatos sobre a morte de Cristo e as palavras que ele dirigiu aos circunstantes ali. Neste quadro encontramos o Senhor Jesus começando o seu sofrimento a partir da crucificação. E já agora, continuando o escárnio e a maldade daqueles que o perseguiram e exigiram a sua morte, mesmo quando Pilatos tentou por 3 vezes inocentá-lo, Jesus não deixa de ser misericordioso e, dirigindo-se ao Pai, diz: Pai, perdoa-lhes esses pecados, eles não sabem o que estão fazendo. Por quem o Senhor Jesus orou nesse momento? O Senhor Jesus orou pelos judeus, que foram os principais responsáveis pela sua condenação e morte, mas o Senhor Jesus também está orando pelos romanos.
o império que dominava aquele lugar naquele momento, aquela região toda, um grande império, aliás, ocupando uma extensa área geográfica. E o Senhor Jesus ora também por aqueles que levaram a efeito a decisão dos judeus de ele ser condenado e morte como alguém sedicioso, como alguém até blasfemo. Ora, meus irmãos, nós precisamos olhar para esse texto, identificando nele uma das características mais comuns ao nosso Senhor Jesus, ao seu ministério e notadamente à sua obra, que é ser um Deus perdoador. A despeito ou apesar de toda a maldade daqueles que o fizeram sofrer de forma tão injusta, entretanto necessária, porque era da vontade do Senhor que ele fosse enfermado, que ele sofresse, para que, como Isaías profetizara tantos anos antes, tantos séculos antes, pelas suas pisaduras fôssemos sarados, posto que, ou uma vez que, o castigo que estava sobre seus ombros era para o nosso benefício. O Senhor Jesus é um Deus misericordioso, e ele que em tantas vezes menciona o perdão, quando, por exemplo, falou em 490 vezes, deveríamos perdoar por dia, 70 vezes 7, o Senhor Jesus que nos ensinou a pedir perdão e a perdoar também na oração do Senhor, a oração do Dominus, a oração dominical. O Senhor Jesus que diz àquela mulher, vai e não peques mais, aquele que diz, perdoados estão os teus pecados, na hora tão aguda da sua morte, na hora extrema do seu sofrimento, sabendo o porquê iria passar, a ponto de dizer, Deus meu, por que me desamparaste, levando a nossa culpa, o Senhor Jesus ainda assim olha para o Pai e se lembra dos homens, se lembra das pessoas que vão perdidas e ali naquele quadro estão inconscientemente do propósito de Deus, pedindo a sua morte e levando ao sofrimento. Entretanto, se os homens que martirizavam o Senhor Jesus de fato não sabiam o que estavam fazendo, como o próprio Jesus diz, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, nós podemos ter certeza de que o Senhor Jesus sabia muito bem o que estava fazendo ali. Ele, em várias passagens bíblicas, em vários momentos anteriores ao da sua morte, ele se referiu, importa que o Filho do Homem seja entregue, este corpo será destruído, mas ao terceiro dia será restaurado, referindo-se ao templo do seu corpo. Este Senhor, nosso Deus, não poderia e não ficaria retido pela morte. Mesmo assim, ele era homem perfeitamente, exceto quanto ao pecado. Mas ele sofre a nossa dor, ele sofre o escárnio dos seus algozes, dos seus inclementes acusadores e aqueles também que são os que punem sem nenhuma misericórdia o corpo do Senhor Jesus e a sua alma. Esses mesmos são objeto da sua oração, quando ele diz ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olhem, o Senhor Jesus nos ensina a lição do perdão aí. E diz que nós precisamos aprender a perdoar, porque o nosso Pai é quem nos perdoa os nossos pecados. Que nesses dias de reflexão em torno da vida e morte do Senhor Jesus, possamos nós aprender de Jesus, que é manso de coração, que é humilde de coração, e assim encontrar descanso para as nossas almas. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Que Deus os abençoe, meus irmãos, hoje e sempre. Amém. Olá, queridos irmãos. A pedido do Reverendo Nelson, eu estarei meditando com os irmãos na segunda palavra da cruz proferida por Jesus quando estava sendo crucificado. E a segunda palavra da cruz está no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, versículo 43. Na verdade, Jesus está aqui respondendo a um pedido daquele ladrão que estava sendo crucificado ao lado de Jesus. Aquele ladrão, no versículo 42, ele pediu ao Senhor Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus então responde, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo
que hoje estarás comigo no paraíso. E com esta maravilhosa declaração de Jesus, Jesus nos ensina 3 coisas, meus irmãos, aqui. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que o céu é real. Olha que maravilha. Quando Jesus ele diz a este homem que estava ali aflito e que achava que tinha acabado a sua vida, dizendo que ainda naquele dia ele estaria com Cristo no paraíso, Jesus está dizendo que o céu é real. O céu não é uma invenção humana, meus irmãos. O céu não é uma declaração de religiosos que tem um otimismo para que no futuro tenhamos um lugar muito bom para estar. O céu é real e Jesus ele nos ensina isso em João capítulo 14, no versículo de número 1. Jesus ele ensinou os seus discípulos a não se preocuparem com o dia de amanhã. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E ainda no capítulo 14, no versículo de número 2, Jesus ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O céu é real e nós podemos acreditar com toda a certeza de que Cristo ele nos receberá na sua glória celestial. Mas a segunda coisa que essa segunda palavra da cruz, proferida por Jesus, nos ensina é que as promessas de Cristo são verdadeiras e elas se cumprem em nossas vidas, meus irmãos. Essas promessas, essa promessa do céu, ela foi feita para aquele ladrão, mas ela também é feita para todo o Filho de Deus que foi salvo e remido pelo sangue de Cristo. Meus irmãos, há um texto maravilhoso que está em Mateus capítulo 25, no versículo 34, quando Jesus diz que quando ele voltar, ele nos receberá e dirá para nós mesmos: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A Bíblia também diz, meus irmãos, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que está preparado para aqueles que nele esperam. As promessas de Cristo, elas vão se cumprir em nossas vidas. Quando Jesus ele diz àquele homem aflito que estava também pendurado naquele madeiro, que naquele dia ele estaria com ele no paraíso, ele dá a todos nós também a certeza, meus irmãos, de que no exato momento em que morrermos, estaremos com Cristo nos céus. É preciso termos fé e acreditarmos nessas promessas do Senhor. E a segunda palavra da cruz, ela nos ensina isso, nos ensina a confiarmos nas promessas de Jesus. Mas a terceira coisa que essa declaração de Jesus, essa segunda palavra de Jesus, proferida na cruz, nos ensina é que não há pecador mais condenado que Cristo não possa salvar. Estava ali um homem condenado pelos homens, era um ladrão, era um salteador, talvez até um assassino. Mas diante de Cristo ele recebe a palavra de salvação. E é isso que as Escrituras nos ensinam. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz que sem ele nada podemos fazer. Jonas, em seu livro, no capítulo 2 de Jonas, ele diz que a salvação pertence ao Senhor. Por isso, meus irmãos, a salvação ela é dada por Deus a quem Ele quer. Ele é poderoso para nos salvar e salvar o mais vil pecador. Também, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, versículo 12, o apóstolo Pedro ele disse: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Louvado seja o nosso Deus. Não há salvação em nenhum outro. Jesus é o único que pode nos salvar. Quando nós meditamos, meus irmãos, nessas palavras da cruz, nós renovamos a nossa fé, a nossa esperança no encontro real com Cristo. O Cordeiro Pascual venceu, ele foi digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos, como diz Apocalipse capítulo 5. Por isso nós podemos, com confiança, nos alegrar em Deus e confiar nele, em suas promessas. O céu é real
as promessas de Cristo irão se cumprir. E Cristo, ele é poderoso para salvar qualquer pecador. Ele nos salvou. Louvado seja o nosso Deus. Que meditemos com muita alegria nessas palavras de Cristo que nos trazem não só esperança, como a certeza de que essa palavra se cumprirá em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma excelente Páscoa e que o Senhor renove a nossa fé e a nossa confiança nele. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Irmãos, sou o pastor Vailson da Igreja Presbiteriana Lírio dos Vales, aqui em Senhor do Bonfim, e fico feliz de participar com os irmãos desse momento de culto ao Senhor. Eu estou com a responsabilidade de falar um pouco sobre a terceira palavra da cruz, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, versos 26 e 27, que diz assim: Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Esse texto que os comentaristas bíblicos dirão a respeito dele, representando a pessoa de João, o próprio apóstolo que escreve esse evangelho, sendo João o apóstolo amado, ele é quem toma a Maria para morar na sua casa. Ele é quem passa a cuidar dela, quem tem a responsabilidade de auxiliar ela durante o restante da sua vida. Interessante, na palavra do Senhor Jesus, e o que nós percebemos aqui, é que o Senhor Jesus, ele quer amenizar o sofrimento de Maria. E a maneira que o Senhor Jesus encontra para amenizar o sofrimento de uma mãe que olha para o filho humilhado e sendo crucificado em uma cruz, a palavra que o Senhor Jesus traz para ela é uma palavra onde nós podemos perceber o zelo do Senhor Jesus. Não somente como um filho, mas o zelo do Senhor Jesus como Salvador de Maria. Essa é a realidade que nós percebemos. Interessante que um comentarista bíblico nos fala sobre esse acontecido. Eu queria compartilhar com vocês. Ele diz assim: Maria não devia mais pensar em Jesus como meramente seu filho, pois quanto mais ela o visse como filho, mais iria sofrer quando ele sofresse. Maria devia começar a vê-lo como seu Senhor. Sim, mesmo assim ela ainda iria sofrer, mas esse sofrimento seria de uma natureza diferente. Queridos, embora a agonia de Jesus fosse terrível, contudo, seria gloriosa por causa do propósito do sofrimento do Senhor Jesus. E aí nós percebemos o Senhor Jesus então dizendo: Mulher, eis aí teu filho. Jesus não chama Maria de mãe. Se nós percebermos as duas vezes aqui no Evangelho de João, o primeiro momento, quando o Senhor Jesus faz com que haja vinho na festa em Caná da Galileia, ele não chama Maria de mãe, ele chama Maria de mulher. E Maria crê na obra magnífica que o Senhor Jesus faz ali naquela festa, naquele casamento. A mesma coisa o Senhor Jesus quer levar Maria a crer nele diante daquele sofrimento, diante daquela agonia, que era um sofrimento também para ela como mãe. Mas o Senhor Jesus queria levar ela a entender que ele é o Salvador também da vida dela. Ela carecia daquele sofrimento do Senhor Jesus na cruz do Calvário. O Senhor Jesus então nos ensina uma outra coisa interessante. A preocupação dele em Maria ter um lar, em Maria ter alguém que de fato pudesse amá-la e auxiliá-la como filho quando o Senhor Jesus partisse. O Senhor Jesus ensina então essa importância de, ali em meio ao sofrimento que ele enfrentava, Maria pudesse desfrutar da companhia de pessoas que de fato amavam o Senhor Jesus
e o viam como Senhor das suas vidas. Aqui nós aprendemos, irmãos, então, a importância dessa terceira palavra da cruz. É a palavra que nos aponta para o amor de Cristo. O amor de Cristo como Filho, mas muito mais, o amor de Cristo como nosso Salvador. Que Cristo possa aplicar essa palavra e que nesse momento em que vivemos, você, meu irmão, minha irmã de Souto Soares, possam desfrutar do amor do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um. Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Reverendo Nelson, ilustre reverendo, que o Senhor Deus abençoe sua vida grandemente. Bom ter esse momento de participação pelo convite dado do reverendo Nelson, estar com os amados irmãos da IPB Souto Soares. Eu sou o reverendo Márcio, sou pastor da igreja presbiteriana aqui em Utinga e estamos a serviço do reino de Deus, tá bom? O pastor Nelson me deu uma tarefa de estarmos aí falando da quarta palavra da cruz, e se encontra lá em Marcos capítulo 15, verso 34, que fala sobre a hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15, 34. E nessa tarde eu quero falar sobre esse desamparo de Deus. O desamparo de Deus. Por que disso? Porque é uma das passagens mais perturbadoras, até mesmo assombrosa, das Escrituras Sagradas. Que Marcos traz esse relato do grande questionamento do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Ele está pendurado na cruz, no madeiro, e em alta voz ele clama, tão somente diz, Deus meu, por que me desamparastes? Então os teólogos de maneira sistemática colocaram como sendo a quarta palavra da cruz, que é um momento de angústia, é um momento de desespero, é um momento de desamparo, quando Jesus Cristo diz essa quarta palavra da cruz. Deus meu, por que me desamparastes? À luz de fato do que nós sabemos sobre a natureza impecável de Cristo Jesus como Filho de Deus e também do seu relacionamento perfeito com o Pai. E nessas palavras de Jesus Cristo são difíceis de nós compreendermos, porém elas estão carregadas do sentido de Cristo cravado naquela cruz, ou trazendo esse sentido maior de um Deus que se coloca na cruz, naquele momento difícil, onde de fato não existe uma explicação plausível para darmos uma resposta, pela qual esse Deus teve que morrer. É claro, nós sabemos, enfim, o pecado trouxe, Mas o autor Marcos não queria que compreendêssemos mal nenhum desses detalhes. Então nessa palavra, Cristo não apenas está clamando a Deus, mas como um consagrado professor, ele está também direcionando os futuros leitores, aqueles que viriam a ler esse evangelho, para uma das mais importantes profecias que foi predita, falada, proclamada, declamada no Antigo Testamento, no Salmo 22. Cristo está apenas fazendo uma repetição ou cumprimento dessa profecia do Salmo 22. Então todo este salmo está repleto de profecias. Os salmos, de uma maneira geral, são chamados alguns de salmos messiânicos. Eles estão repletos de profecias detalhadas da cruz, momentos de angústia, momentos de dificuldade do Senhor Jesus Cristo. Então nos tempos de Cristo Jesus, no tempo em que Cristo andou, o Deus se encarna, o Deus vira homem, a escritura hebraica ela não era de maneira nenhuma enumerada como a nossa. Ela não tinha capítulo e nem versículo, era apenas uma carta só inteira. Mas então, quando o rabino, o professor, buscava direcionar os seus alunos, seus leitores, para certas passagens do Velho Testamento, certas porções das Escrituras do Velho Testamento, então ele recitava a primeira linha daquele texto.
ele recitava, né, naquele momento. Por exemplo, Salmo 22, ele dizia, Deus meu, por que me desamparar? Automaticamente o aluno já sabia que fazia referência ao Salmo 22. Então, no primeiro e no segundo versículo do Salmo, nós não podemos trabalhar a quarta palavra sem voltarmos para o Salmo 22, o desamparo de Cristo. Mas no Salmo de número 22, nós temos a fala ou a revelação do caráter e o propósito do sofrimento de Cristo. Marcos, então, considerando essa profecia, pegando essa palavra de Cristo, ele então usa uma palavra do grego, do original grego, que é muito interessante, que é ectaleipo, que traduzido é basicamente desamparado, abandonado ou deserdado. Mas no Velho Testamento, o salmista Davi, ele usa a palavra azab. Azab, que significa deixado ou desamparado, tem a mesma conotação. E em ambos os casos, a intenção é clara. O próprio Messias está consciente que Deus o desamparou e se fez de surdo ao seu clamor. Deus se fez de surdo ao seu clamor. E é isso que Marcos quer dizer, que é ectaleipo, e Davi vai usar o azab para dizer simplesmente que Deus ficou surdo naquele momento diante do clamor de Cristo. Por quê? Porque o próprio texto lá, Paulo vai dizer lá em Gálatas, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e Deus não podia contemplar a Cristo. Então, em ambos esses dois casos, a escrita de Mateus quanto a de Davi, quanto a de Mateus, a de Marcos quanto a de Davi, tem a intenção clara de mostrar e conscientizar a respeito de Deus ficando surdo ao clamor do seu Filho. E esse desamparo não é simbólico, esse desamparo não é poético, ele é real. Ele é real. Se houve uma pessoa que já sentiu o desamparo, que já sentiu de fato o abandono total de Deus, essa pessoa foi o Filho de Deus, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Entre aspas, eu diria que houve a separação. É claro que nós entendemos, essa morte é a separação, mas houve aqui uma separação, uma morte de comunhão. Pai e filho, houve essa interferência da comunhão. E no versículo 3 do Salmo 22, ele faz uma firme declaração dizendo que Deus é santo. E no verso 6 ele admite, ele diz palavras indizíveis. Ele traz algo muito forte para os ouvintes. Ele se tornou, ele diz no Salmo 22, um verme, não mais um homem. Porque que Cristo falaria de si mesmo com tal linguagem degradante e depreciativa? Para mostrar que ele se via como um verme. Porque ele se tornara opróbrio dos homens, desprezado do povo, ou havia uma razão maior e mais terrível para a sua autodepreciação? Afinal, ele não clamou, Deus meu Deus, porque as pessoas me desampararam, mas buscou saber por que Deus havia feito isso. A resposta pode ser encontrada nessa amarga verdade. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Porque Deus, de fato, trouxe o pesar de Isaías 53 sobre o Filho, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Então houve uma dor que estava sufocando, que estava trazendo um pesar muito grande para Cristo. Eu quero então encerrar, o pastor Nelson pediu apenas 7 minutinhos, mas o assunto é muito vasto. Martinho Lutero diz uma frase muito interessante, dizem a história que Lutero parou algumas horas meditando, estudando esse texto de Marcos 15, por horas a fio ele estudou, ele sentou, ele olhou, ele analisa, não dizia nada, quem estava próximo dele não escreveu nada, mas silenciosamente ele ia ponderando, analisando todo o texto. Então, nas palavras de Lutero, ele assim exclamou: Deus abandonando Deus, como pode ser de fato? Como pode ser isso? Um Deus que abandona Deus? Lutero ficou com a cabeça quente,
fervilhando com essa expressão. Como o pai pode abandonar o seu próprio filho, note que é a única vez que Deus se dirige a Jesus se dirige a Deus como meu pai. Em todos os lugares sempre clamou Pai, mas aqui ele diz, meu Deus, porque a relação pai e filho foi quebrada naquele momento. Sempre Jesus dirigia a Deus como meu Deus, mas aqui houve meu Pai, Deus meu, né? E então nós precisamos compreender, o Filho de Deus experimentou aquilo que nunca conhecera, o abandono do seu Pai. O abandono do seu Pai. Ele não deixou de ser a segunda pessoa da Trindade, pelo contrário, era uma separação da comunhão amorosa com o Pai. O que Jesus está expressando é algo judicial e não de relacionamento. No tribunal de Deus, ele se fez culpado, para que você pudesse ser feito um homem livre, justificado do seu pecado. Perceba que Cristo ficou angustiado porque ficaria algumas horas distante da comunhão com Deus. E quantas não são as pessoas que têm brincado com isso? Nesse momento de dor, brincando com o desamparo, ou seja, o distanciamento da presença de Deus. Jesus Cristo, na quarta palavra da cruz, ele enfatizou dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Não brinque com a sua vida, não brinque com a sua comunhão. Esteja aos pés do Cristo enquanto é tempo. Porque Cristo, como homem, nos mostra que nem um segundo da sua vida ele queria estar distante da comunhão com Deus. Que Deus abençoe sua vida, querido irmão da IPB, Souto Soares, reverendo Nelson, conselho da igreja, que as bênçãos celestiais sejam derramadas sobre vocês e que em todo tempo vocês estejam em comunhão, agarrados, alicerçados nas mãos desse Cristo Jesus, desse Deus maravilhoso chamado Yahvé. Que as bênçãos celestiais do amado Espírito sejam derramadas sobre vós. Um abraço, reverendo Márcio. Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor repouse sobre a vida de vocês. Quem está falando aqui é o pastor Nivaldo, eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana de Wagner e fui convidado pelo pastor Nelson, pastor de vocês, para trazer uma palavra a respeito da quinta frase dita por Jesus quando estava ali crucificado na cruz do Calvário. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio que é poder falar da parte do Senhor para a amada Igreja Presbiteriana de Souto Soares. Que Deus abençoe a vida dos amados irmãos. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 19. Nós vamos ler aqui o versículo 28 e o versículo 29. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28 e também o 29. Diz assim a palavra: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram a boca. Amém. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para a crucificação de Cristo, nós conseguimos entender um pouco do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Às vezes algumas pessoas podem pensar que esse sofrimento não foi um sofrimento real, porque ele sendo Deus, 100% homem e 100% Deus, ele não deve ter sofrido tanto. Mas o sofrimento do Senhor, ele é literal, ele é real. Todos os acontecimentos que antecederam a crucificação, bem como os acontecimentos durante a crucificação, eles esgotaram o corpo de Cristo, o corpo humano de Cristo. O Senhor Jesus, ele se cansou, o Senhor Jesus, ele sentiu dores no seu corpo e ele também teve sede. Como um homem que também era, ele teve aquilo que é normal para todos nós. Depois de um período de estafa, nós sentimos necessidades básicas, como comer e beber.
Nesse caso, Jesus, ele sentiu sede, uma sede real. Eu fico imaginando como a garganta do Senhor Jesus Cristo devia estar ali ressecada. Eu acabei de fazer aqui, né? Nós engolimos um pouco da saliva para umedecer a nossa garganta, para podermos falar melhor, nos sentirmos melhor. E eu fico imaginando que nem a saliva Jesus devia ter, porque a dor era muito grande, muito forte. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Se nós abrirmos a Bíblia, lá no livro dos Salmos, eu quero abrir aqui no capítulo de número 22, capítulo 22, versículo 15 aqui do livro dos Salmos, nós lemos assim: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Então essa profecia aqui no livro dos Salmos, ela se cumpriu ali na crucificação em Jesus Cristo. A língua se apegava ao céu da boca. Isso demonstra a sede que Jesus estava sentindo. E o versículo 29, aqui do Evangelho de João, no capítulo 19 que nós lemos, o versículo 29 nos traz outras informações. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram a boca. Jesus Cristo, ele chegou até a provar o vinagre, mas Jesus Cristo recusou. Ele estava sofrendo agonia, ele estava sentindo toda a humilhação, a zombaria que durante o último dia, né, a sexta-feira, ele passou a sofrer. Logo depois da ceia ali com os 12, ele é preso, ele é traído, ele é negado, as suas verdades são negadas. Então nós vemos o quanto Jesus sofreu. E esse sofrimento ele foi real, ele foi verdadeiro. E ele declara uma sede natural, a sede que o homem tem daquilo que é básico, a água. Nós, quando queremos molhar nossa garganta, nós pegamos um copo d'água e nos sentimos saciados, satisfeitos. Aquele incômodo, ele deixa de existir. Mas no caso do Senhor Jesus Cristo, não. Esse texto nos ensina muita coisa. Esse texto primeiro nos ensina que o sacrifício de Jesus ele foi real. O sofrimento de Jesus ele foi real. O lugar que Jesus assumiu, nos substituindo na cruz, também foi real. E nos mostra também que Jesus sentiu sede. E o que nós temos feito diante dessa grande sede que nós sentimos? Eu creio que nós, como seres humanos, precisaríamos buscar mais a Deus, demonstrar uma sede maior por Deus, um desejo maior em conhecer a Deus, em conhecer as coisas de Deus, em saber como Deus ele tem visto a nossa vida. Eu acho que, infelizmente, muitas pessoas não têm tido sede de Deus. E por que não dizer também, muitos cristãos não têm tido sede de Deus. Temos visto pessoas que pouco leem as Escrituras e se dizem crentes, pessoas que quase não oram e se dizem crentes, pessoas que não têm uma vida de santidade e se dizem crentes. Mas crentes em quem? Será que você é uma pessoa salva em Jesus Cristo? Porque o salvo em Jesus age como uma pessoa sedenta. E uma pessoa sedenta, ela precisa com urgência da água. E Jesus Cristo, ele se mostra como a água nas Escrituras. Ele se mostra como a água da vida, a água que pode saciar a sua sede. Eu quero dizer para você que você deve aproveitar a oportunidade para saciar a sua sede. O que você tem feito para saciar a sua sede? Não busque saciar a sua sede em outros lugares, em outras religiões e outros credos, porque o único lugar que você pode saciar a sua sede é em Jesus Cristo. Somente Jesus pode trazer ao seu coração alívio, tranquilidade, satisfação. Só Jesus pode saciar a sede da sua alma. Você pode estar pensando que não tem nada que você precise ou que você sinta necessidade, mas a sua alma tem necessidade. Eu me lembro que quando eu era adolescente, o meu pai sempre me perguntava: meu filho, você já leu a Bíblia hoje? Eu dizia: não, pai. Ele dizia: você já comeu hoje?
Já tomou café? Já almoçou? Eu dizia, já, pai. E ele dizia, você está satisfeito, mas a sua alma está sedenta, sua alma está faminta. Vá alimentar a sua alma, vá ler as Escrituras, vá saciar a sede do seu coração. Eu quero dizer para você que Jesus, ele quer saciar a sede do seu coração. Jesus, ele sabe exatamente o que significa a palavra sede. Ele passou por muitas situações, todas as provações possíveis, para entendermos melhor e para que o sacrifício fosse feito de forma cabal. Então eu e você precisamos satisfazer a nossa sede no Senhor Jesus Cristo. Tenho sede, disse Jesus. Diga você também, tenho sede, Senhor, sacia-me. Que Deus nos abençoe e que a palavra do Senhor ache um lugar especial no seu coração. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, a depender do horário que você esteja nos acompanhando, e continuemos orando uns pelos outros, tá bom? Um abraço da Igreja Presbiteriana de Wagner, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Souto Soares e o pastor Nelson, um forte abraço. Deus lhe abençoe, meu amigo. Boa noite, irmãos da Igreja Presbiteriana de Souto Soares. Eu sou o pastor Marlúcio, da Igreja Presbiteriana de Ceabra, Estou pastoreando aqui há 19 anos, no campo aqui da Igreja Presbiteriana de Ceabra. Sou também o presidente do presbitério, do nosso presbitério, o presbitério central da Chapada. É com alegria que venho participar desse projeto que o pastor Nelson está aí desenvolvendo no campo aí da Igreja Presbiteriana de Souto Soares. As 7 palavras da cruz, nesse momento tão sublime, tão especial, que nós relembramos a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador, o projeto de Deus para a salvação do seu povo eleito, do seu povo escolhido. Então é com muita alegria que eu participo desse projeto. O pastor Nelson estendeu o convite e eu atendi, porque realmente os irmãos da Igreja Presbiteriana de Souto Soares estão aqui no meu coração. Então a gente sempre tem contato, sempre nós estamos presentes, sempre temos a oportunidade de compartilhar, de passar alguns momentos juntos. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de João, capítulo número 19. Você pode aí em seu lar também, abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo de número 28 até o versículo de número 30, que eu vou ler para vocês, e com certeza vocês já encontraram. A palavra do Senhor diz assim: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebederam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopro, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, nós temos, meus irmãos, Cristo concretizando a obra que ele veio realizar para a glorificação do nome de Deus e a salvação do seu povo eleito. É muito claro que nós encontramos na Escritura, quando o anjo disse, ele será chamado Jesus, ou lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Então nós podemos observar, conforme a palavra do nosso Deus diz, que a alma que pecar, esta morrerá. De fato, Deus é justo juiz e Deus precisa cumprir aquilo que está escrito na sua própria palavra. O salário do pecado é a morte. Então, quando nós olhamos para esse momento da cruz do Calvário, nós observamos que Jesus ele veio cumprir uma missão dada por Deus. E esta missão foi justamente Jesus levar sobre si toda a nossa condenação
e realizar perante Deus, o Pai, uma obra de forma completa, de forma perfeita, de tal maneira que Jesus cumpriu tudo aquilo que a lei exigia a respeito, né, da condenação do pecador ou daquele que de fato viesse a transgredir, né, o mandamento do Senhor. Né? Não tem como nos justificarmos perante o nosso Deus. Né? Então, Deus, por amor, enviou o Senhor Jesus Cristo, e enviando o Senhor Jesus Cristo, Jesus ele viveu toda a sua vida se preparando para este momento. De fato, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, nesse momento da cruz, Jesus está consciente de que ele pagou todo o preço, que ele bebeu o cálice da ira de Deus por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E agora, após assumir o nosso lugar na cruz, ele brada dizendo, tetelestai, está consumado, está completado. Tudo aquilo que a lei exigia para que o homem pudesse se reconciliar com Deus, eu agora realizo na cruz do Calvário uma obra perfeita e completa para aproximar o homem de Deus. E assim, meus irmãos, é o significado desta palavra de Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou o preço em nosso lugar. Ele completou a sua obra. De fato, ele nos aproximou de Deus. Ele nos uniu a Deus. Ele, de fato, resgatou-nos do nosso vil procedimento para estarmos na presença do Pai. Então, diante disso, resta-nos consagrar as nossas vidas ao Senhor. Alegria, gratidão, satisfação, louvor, adoração, submisso, serviço, tudo isso espera-se daqueles que reconhecem que Cristo realizou um sacrifício perfeito para a nossa salvação. Deus abençoe você. Um grande abraço. Consagre a tua vida ao Senhor. Olá, irmãos. A graça e a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com os nossos corações e com as nossas vidas. Nós queremos compartilhar neste momento a palavra do Senhor, nesta série de estudos sobre as 7 palavras de Jesus na cruz, durante o período em que Jesus sofreu e morreu pelos nossos pecados. E o nosso texto se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23. Leremos do versículo 44 ao versículo 46, que nos diz: Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Como dito, irmãos, é comumente chamado as 7 palavras de Jesus na cruz. Nós queremos aqui chamar a atenção para a última delas. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isso, Jesus expirou, Jesus morreu. Estas 7 palavras de Jesus na cruz expressam aquilo que poderíamos aqui passar tempos e tempos estudando e abordando, e certamente a cada momento que nos sentássemos, que nos observássemos o texto da palavra do Senhor, iríamos absolver e ser edificados de uma forma intensa e profunda para os nossos corações. As palavras de Jesus na cruz, nós vamos perceber a primeira delas: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Envolve perdão, envolve Jesus demonstrando perdão. Depois nós temos palavras que envolvem salvação,
Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Todos nós conhecemos muito bem que Jesus falou com um dos ladrões ali na cruz. Terceira palavra envolve afeição, em que Jesus estava se dirigindo à sua mãe, em que, se dirigindo a João, ele diz: mulher, eis aí o teu filho. A quarta palavra demonstra angústia. Deus meu, por que me desamparastes? Quinta palavra, tenho sede, demonstra sofrimento, dificuldade. Sexta palavra é uma palavra que demonstra vitória, está consumado. E por fim, a palavra Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, envolve contentamento. Esse é o último ato do Senhor Jesus antes de expirar. Esse é um ato de Jesus que demonstra contentamento, demonstra fé, confiança, demonstra o seu amor. É uma relação, nós estamos diante da relação do filho com o pai, em que o filho deposita as suas preocupações nas mãos do seu pai. E esta é uma relação belíssima, onde vemos na palavra do Senhor e estamos diante do momento em que Jesus vai morrer. Sabemos que morte significa separação. E estamos diante do momento da separação. E Jesus, diante do momento da separação, entrega a sua vida, entrega tudo nas mãos do Pai. Nós temos aqui o momento da separação do corpo e do espírito, da parte material e da parte imaterial. O texto nos diz aqui claramente que Jesus fez isso em grande voz. Jesus fez questão de falar: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, em grande voz. Isso é significativo, ao contrário do que se pensava, ou talvez do que se pensa ainda hoje, para que todos pudessem ouvir. Jesus fez questão de que todos pudessem ouvir, todos pudessem ali naquele momento ouvir, e ele estava entregando tudo nas mãos de Deus. Ele não estava destituído ou desamparado por Deus naquele momento. Ele estava entregando nas mãos de Deus tudo. Existem alguns aspectos que nós podemos abordar aqui e destacar diante dessa declaração de Jesus. Aqui nós temos uma volta da comunhão com o Pai. Esta comunhão que tinha sido quebrada anteriormente, porque algumas horas Jesus estava sobre o controle e o poder da espada e da justiça de Deus em nosso lugar e por nossa causa. E nesse momento Jesus diz: Deus meu, por que me desamparastes? Mas agora, já que tudo estava feito e que ele bebeu até a última gota do cálice da ira, justa ira do Pai, ele agora entrega a sua vida, sua confiança, tudo nas mãos daquele que, para ele, e que tinha o controle de todas as coisas. Antes, nas mãos dos homens. Antes, entregue nas mãos dos pecadores. E isso foi feito de forma voluntária, pois Jesus mesmo se entregou por nós. Mas agora, também de forma voluntária, ele se entrega nas mãos do Pai. Ele não voltaria a estar à mercê dos ímpios e dos pecadores. Não, ele não vai mais voltar a estar, não estará mais à mercê dos pecadores. O texto sagrado nos mostra, nós conhecemos muito bem, 3 dias depois ele ressuscitou, 40 dias depois ele voltou ao Pai. O texto sagrado nos diz que o Pai o exaltou sobremaneira. O texto sagrado nos diz que ele está assentado à direita do Pai, aguarda até que os seus inimigos estejam sobre os seus pés. O Pai o enviará aquele que tem o mundo nas suas mãos, este mundo que o rejeitou, em que ele agora vai governar e reinar sobre todas as coisas. Meus queridos irmãos,
nós estamos diante de um texto que demonstra uma entrega perfeita, uma entrega de submissão, de dependência diante do Senhor. Uma entrega que nós também devemos fazer, conforme nós temos a palavra do Senhor nos ensinando. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tudo está sob controle. As últimas palavras de Jesus envolvem segurança. Segurança de alguém que está nas mãos do Pai, que se entrega nas mãos do Pai. Mas isso tem muito a ver conosco também. E falando sobre o seu povo eleito, lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 29, o próprio Senhor Jesus, falando sobre o seu povo, sobre as suas ovelhas, ele diz: meu Pai que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Você, irmão, que diante dessa declaração de Jesus, que se entregou nas mãos do Pai, Ele também nos entrega nas mãos do Pai. E o texto sagrado nos diz que ninguém pode arrebatar o seu povo das mãos do Pai. Esse é o fundamento da confiança do crente. Esse é o fundamento da segurança na vida do cristão. Ninguém pode nos arrebatar das mãos daquele a quem a Jesus se entregou e também nos entregou. Meus queridos, independente das circunstâncias, de todos os vínculos de circunstância, mesmo em face da morte, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, conforme nos mostra a palavra, nós podemos ter segurança nas mãos do Senhor. Jesus Cristo fez isso no momento final, no ato final da sua crucificação. Ele demonstra segurança, confiança e fé, entregando-se completamente nas mãos do Pai. O Salmo 31, eu gostaria de concluir essa nossa breve meditação, nos diz nos 5 primeiros versículos: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, ser o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve, porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Que Deus abençoe e que possa aplicar a sua palavra nos nossos corações. Meus queridos e amados irmãos e todos os nossos amigos, ouvimos a palavra de Deus na voz dos seus servos. Deus é tremendo, Deus é gracioso. Deus se importa conosco, comigo, com você, por meio de Jesus Cristo. Que essa mensagem maravilhosa vinda da parte de Deus, através dos seus servos, instrumentos de Deus, possa ter encontrado guarida em cada coração, em cada alma. Que você reflita acerca da sua vida, como você está, como está a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus. Mais do que nunca, o homem precisa voltar-se para Deus, voltar-se para o Senhor. Queremos agradecer a todos os nossos colegas, pastores que aceitaram esse desafio. Que Deus abençoe as suas vidas, abençoe o ministério de cada um. Que Deus abençoe as igrejas onde os irmãos pastoreiam e que essa palavra possa assim penetrar na vida de todos aqueles que ouviram. No nome de Jesus. Então, nosso agradecimento em nome da Igreja Presbiteriana de Souto Soares, em nome do conselho dessa igreja. Vamos orar, assim encerrando esse culto. Querido Deus, nosso eterno e bondoso Pai, no nome santo de Jesus, nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, nós
Ó Pai, te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Meu Deus, Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter mandado Jesus Cristo a este mundo. E aqui, ó Deus, sentir as nossas dores. E aqui, ó Deus, suportar o preço dos nossos pecados e na cruz do Calvário pagar por todos nós. Por todos aqueles que olham para Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Pai amado, abençoa, Senhor, a nossa nação. Abençoa o nosso Brasil, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Ó Deus, a maior doença do homem, Senhor, não é o coronavírus, mas a maior doença, a maior enfermidade é o pecado. Meu Pai, que o Senhor traga, Senhor, libertação a essas vidas. Nós também que pedimos, ó Deus, pelos enfermos, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, que o Senhor entre com providência, Senhor, neste país e em todos os outros países, ó Deus, que estão sofrendo, Senhor, com essa pandemia. No nome santo de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Meus queridos, que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu final de semana. Em nome de Jesus. Amém.